Sabe quando você sente que já ouviu a história da Bíblia dezenas de vezes, mas no fundo parece que sempre falta algo, como se houvesse uma costura invisível ligando cada cena e ninguém tivesse te mostrado o fio inteiro? Respira com calma, porque hoje vamos caminhar do haja luz até a promessa que atravessa séculos, com os pés no chão da história e o coração aceso pela presença de Deus. E, se esta jornada já começar a iluminar sua mente, aproveita e faz o de sempre de forma simples. Deixa o like e se inscreve aqui no Bíblia Curiosa, para que essa mensagem alcance mais pessoas, sem interromper o seu momento agora. Eu quero te conduzir por um enredo vivo, não uma aula fria. Quero que você se enxergue dentro da narrativa, que escute o autor chamando o seu nome enquanto as páginas viram. Então me diz, e se a Bíblia, mais do que um livro antigo, for um mapa para o seu hoje, uma janela aberta que muda a cor dos seus dias? No princípio, nada de explosões hollywoodianas, nada de deuses brigando entre si. Apenas a voz que cria, ordena e separa. Luz e trevas, águas de cima e de baixo, terra e mar, sementes carregando futuro, astros marcando ritmos, criaturas ocupando o espaço que lhes foi dado. E no sexto dia, o sopro. Não um acaso cego, não um capricho do vento, o sopro que faz do pó imagem. Aqui já está a primeira chave que quase todo mundo esquece. A Bíblia não começa com o nosso problema, começa com o propósito de Deus. A criação é um decreto de sentido. Trabalho e descanso são presentes. O mundo é bom. Quando você acorda, pisa na cozinha e prepara o café, o mesmo Deus que separou luz e trevas está dizendo haja sobre a sua agenda. É por isso que a Bíblia abre com ritmo. 6 compassos de entrega e 1 de silêncio. Sem essa cadência, a alma se desalinha e a vida vira barulho. E antes que alguém pergunte, mas por que tanta ordem? Preste atenção. Ordem é o palco da liberdade. É na moldura certa que a arte dura. Então a narrativa dá um passo íntimo, um jardim, um casal, um chamado para cultivar e guardar. Não é uma fábula sobre maçãs e serpentes, é um drama sobre confiar ou não confiar no amor que nos fez. A árvore proibida é uma fronteira pedagógica. Deus ensina que a vida floresce quando se reconhece limite. A serpente oferece um atalho. Vocês serão como Deus, como quem diz, viva sem depender, decida sem consultar, ocupe o centro. O fruto com gosto de autonomia parece doce, a ressaca tem sabor de vergonha. Olhos que se abrem para o mal, medos que escondem, dedos que apontam culpas, folhas de figueira costuradas às pressas para cobrir a ansiedade de ser visto como se é. E ainda assim, no meio do estrondo, Deus não abandona. Ele chama pelo nome. Onde você está? Não para humilhar, mas para curar. Não para destruir, mas para prometer. É aqui que nasce a primeira fagulha de esperança, o descendente que esmagará a cabeça da serpente. O Evangelho não é improviso do Novo Testamento. Ele brota no Éden como semente, e cada página à frente regará essa semente com lágrimas, sangue e promessas até a plenitude do tempo. A história avança e a queda mostra suas rachaduras nos relacionamentos e nas cidades. Caim inveja Abel e a violência inaugura luto. Civilizações se erguem, orgulhos constroem torres para tocar o céu, nomes buscam fama antes de propósito, e a confusão das línguas em Babel denuncia. Quando o eu ocupa o trono, a comunhão se quebra, a linguagem se corrompe, e ninguém se entende de verdade. É aqui que o autor dá um giro inesperado. Em vez de esmagar o tabuleiro e recomeçar do zero, ele chama um homem, Abrão, e faz uma promessa que é, ao mesmo tempo, pessoal e cósmica. Sai da tua terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai do previsível, caminha pelas estradas que eu vou mostrar. Abre mão de mapas, vive de direção. Abraão levanta altares, erra, recomeça, ri do impossível, aprende que atalhos, como o arranjo com Agar,
criam guerras que atravessam gerações e descobre que promessa boa amadurece ao tempo de Deus, não ao nervosismo das nossas mãos. O filho da promessa chega quando a biologia diz não dá mais, para que fique claro que a história caminha pela graça e não pelo braço. Isaac aprende a confiar no Deus que provê o cordeiro. Jacó, marcado pela astúcia, é abraçado e ferido pela mesma mão, até aprender a mancar de dependência. Dele nascem 12 filhos, nomes que se tornariam as tribos. E no meio do ciúme e da crueldade que vendem um irmão, Deus começa a tecer um enredo de reconciliação. José desce à cisterna, ao mercado de escravos, ao cárcere, sobe à administração do Egito, atravessa tempos de fartura e fome e precisa responder à pergunta mais difícil de todas: o que você faz com o mal que fizeram contra você? Sua resposta é evangelho antecipado. Deus transformou em bem para preservar vidas. Longe de casa, a família cresce. Perto do poder, o povo é oprimido. Sob faraós que não lembram José, a escravidão se instala e o clamor sobe. Quando Deus se apresenta a Moisés numa sarça que arde e não se consome, ele não dá um discurso filosófico sobre sofrimento. Ele revela um nome: Eu sou. Um Deus presente que vê, ouve e desce para libertar. O Êxodo não é um conto de fadas. É a notícia concreta de que Deus interfere na história, julga ídolos, humilha a arrogância, abre caminho onde não há. O sangue do cordeiro nas portas não é magia. É sinal de confiança. É pedagogia da substituição. A vida passa quando a morte vê o sangue. O mar se abre, o povo passa, o inimigo se afoga e a música nasce. O primeiro grande cântico de gratidão coletiva. O Senhor triunfou gloriosamente. Mas a liberdade não é só sair do Egito. É tirar o Egito de dentro do coração. E por isso o Sinai. No monte, fogo, trovões. Uma voz que não negocia dignidade. Os mandamentos não são listas de negação sem sentido, mas janelas de proteção. Não terás outros deuses. É o antídoto contra o coração idólatra que se apaixona por qualquer brilho. Não farás imagem, protege do erro de reduzir Deus a um espelho de nós mesmos. Não tomarás o nome em vão, impede que o sagrado seja rótulo para encobrir interesses. Lembra-te do sábado, resgata o descanso como protesto contra a escravidão moderna do desempenho. Honra pai e mãe, sustenta gerações. Não matarás, guarda a imagem divina em cada rosto. Não adulterarás, protege alianças. Não enfurtarás, liga prosperidade à justiça. Não dirás falso testemunho, preserva a verdade como cimento da sociedade. Não cobiçarás, trata da raiz que alimenta todas as quebras. E porque Deus sabe que vamos falhar, Ele provê o tabernáculo, a presença no meio, a tenda que se move com o povo, as ofertas, os sacrifícios, o sacerdote que entra por todos. A santidade não é asséptica, é proximidade perigosa que vira cuidado contínuo. Ainda assim, o coração humano teima. O deserto escancara a memória curta do povo. Mar aberto ontem, murmuração hoje. Deus dá pão do céu e água na rocha. O povo pede cardápio e volta mentalmente para os temperos do Egito. A terra prometida está diante dos olhos. A maioria só enxerga gigantes. De novo a lição. Promessas se abraçam com fé, não se negociam com medo. Quem confia entra, quem só calcula perece rodando em círculos. E ao lado das consequências surge graça. Mesmo com retrocessos, a nuvem continua guiando, a coluna de fogo continua protegendo, o maná continua caindo. Chega a hora de atravessar o Jordão. Josué assume, as águas se abrem outra vez. Pedras de memória são erguidas no meio do rio para que filhos e netos perguntem: o que é isso? E os pais contem, repetindo, guardando, testemunhando. Jericó cai não pelo decibel do grito, mas pela obediência paciente a um Deus que comanda até o silêncio. E, no entanto, depois de vitórias, o povo esquece,
mistura cultos, adota deuses vizinhos e entra no ciclo dos juízes. Opressão, clamor, livramento, esquecimento, repetir. Deus levanta libertadores improváveis, uma mulher estrategista e profetisa que guia um general hesitante, um camponês medroso que aprende a reduzir exércitos para que a glória não se confunda, um nazireu forte e frágil cuja força real estava na obediência que ele tratou como coisa pequena. A mensagem de novo é nítida. Deus não desiste de formar um povo, mesmo quando o povo insiste em andar por atalhos. Na contramão do caos, brotam histórias de ternura escondidas entre batalhas. Uma estrangeira chamada Ruth, que escolhe amar sua sogra pobre e encontra no campo de um resgatador o fio que a ligará ao futuro rei. Uma mulher estéril chamada Ana, que ora com lágrimas e entrega ao Senhor o filho prometido, um menino chamado Samuel, que aprende a responder "Fala, Senhor", antes de falar com reis. Enquanto o povo pede um rei, como as outras nações, Deus alerta sobre os custos, impostos, guerras, filhos arrancados, mas respeita a escolha e ainda assim escreve por cima das letras tortas. Saul começa humilde e termina refém de sua própria imagem. Davi, ungido ainda pastor, aprende a esperar o tempo de Deus, dança diante da arca, cai feio, levanta quebrantado, escreve com a carne o salmo que milhões cantarão após as suas próprias quedas. Cria em mim um coração puro. Salomão pede sabedoria, edifica um templo magnífico, mas o coração, distraído por amores e altares estranhos, se divide, e um reino dividido sangra por décadas. Profetas se levantam como vozes na contramão, denunciam injustiça com coragem, consolem aflitos com promessa, lembram reis de que a verdadeira segurança não está em cavalos, nem em alianças políticas, mas no Deus que governa. Eles falam contra balanças adulteradas e cultos de aparência. Exigem que a espiritualidade desça para a feira, para o foro, para a cozinha. Anunciam que um dia virá um servo estranho, desprezado e rejeitado, cujas feridas trarão cura. E mesmo quando o povo é levado para longe por sua infidelidade, a palavra vai junto, acende lamparinas em terra estrangeira, faz jovens resistirem a banquetes sedutores e fornalhas acesas, mostra que leões obedecem à fidelidade de um homem que ora de janela aberta. O cativeiro quebra ilusões e cura a idolatria por choque. No tempo certo, a volta acontece. Muros se levantam, o templo é reconstruído. A leitura da lei em praça pública faz o povo chorar e dançar, porque entender também é festa. É aqui que o silêncio mais eloquente da história se instala. 400 anos sem profeta famoso, sem novo oráculo. Mas não foi um silêncio de abandono, foi um preparo de trilhas. Estradas romanas são abertas. Uma língua franca conecta mercados. Uma fome espiritual cresce sob opressões políticas. No escuro da história, o autor afia a pena. E quando a plenitude do tempo chega, a promessa que atravessou genealogias, alianças e lutas, se veste de pele, chora num berço pobre, foge para o Egito, cresce em cidade pequena, aprende um ofício com as mãos, entra na água, escuta a voz do pai, enfrenta deserto, chama amigos comuns para caminhar junto, toca intocáveis, perdoa imperdoáveis, abraça crianças como padrão do reino, grita contra a hipocrisia que pesa fardos nas costas dos outros e anuncia uma notícia antiga como o Éden e nova, como amanhã, Deus está perto. Esse é o ponto onde a narrativa que percorremos até aqui se inclina para o clímax que mudará tudo. Mas essa parte eu quero te contar na sequência, com o coração no mesmo compasso. Ele chega sem trombetas de palácio, sem armadura, sem caravana de luxo. O rei pisa o chão como servo e, com passos simples, muda o rumo do mundo. Num casamento comum, a água obedece sua vontade e vira vinho, como se ele dissesse com um sorriso: "Eu vim para restaurar a alegria que a vida roubou."
Em seguida, no deserto, as tentações cutucam o mesmo nervo que derrubou Adão. Pão sem cruz, aplauso sem obediência, poder sem serviço. Ele responde com a palavra, como quem nos ensina a lutar com a espada certa. E então começa a caminhar entre vilas e cidades, chamando gente que ninguém chamaria, pescadores sem prestígio, um cobrador de impostos mal visto, um zelote irascível. Por que começar por pessoas tão diferentes? Para que desde o primeiro dia fique claro que o reino é uma mesa onde se sentam os improváveis. Ele não oferece um curso, oferece vida compartilhada. Dorme no mesmo barco, come no mesmo prato, ouve as mesmas perguntas repetidas, corrige com paciência. E a cada milagre, ele não só resolve um problema, ele dá um sinal. O reino de Deus invadiu a terra. Cego vê como quem recebe amanhecer pela primeira vez. Paralítico levanta como quem reaprende a sonhar. Endemoniado volta ao juízo como quem retorna para casa depois de longa ausência. Viúva abraça o filho ressuscitado e chora de alívio que nem cabe no peito. Você percebe como isso te puxa para dentro? Se ele toca leprosos, sem nojo e sem medo, o que ele faria com as feridas que você esconde atrás de sorrisos? Se ele senta à mesa com pecadores que a cidade inteira evitava, por que você ainda corre dele quando tropeça? As palavras dele não são decorações de discurso, são portas. Bem-aventurados os pobres de espírito. Soa como contramão da cultura do desempenho. Ele tira o palco dos que batem no peito e entrega a esperança aos que sabem que precisam. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ele devolve dignidade, não como medalha, mas como missão. Temperar o que está sem gosto, iluminar o que está escuro. Amai os vossos inimigos. Não é poesia para quadro de sala. É o choque de um reino que interrompe o ciclo da vingança e quebra a corrente dos ódios antigos. Quando ensina a orar, não dá fórmula mágica. Pai Nosso. Em 2 palavras, ele desarma a solidão e desmascara a arrogância. Não é meu Pai, é nosso. Ninguém caminha sozinho, ninguém se acha dono de Deus. Ele chama Deus de Pai e nos puxa para essa intimidade. Mas lembra que o Pai é santo, que o pão vem do alto, que o perdão recebido precisa virar perdão ofertado, que a vontade de Deus, e não a nossa, é a rua segura para os pés. E quando ele fala de ansiedade, convida a olhar os lírios e os pássaros, não para romantizar a vida, mas para curar o coração que tenta controlar o que nunca controlará. Se o Pai sustenta o chão e o céu, por que você aceitou viver com o peito em chamas todo santo dia? A cada passo, ele desmonta máscaras. As multidões o cercam. Muitos querem a cura, poucos querem o caminho. Líderes religiosos estudaram o livro, mas esqueceram o autor. Eles pesam fardos nos ombros dos outros e escondem os seus próprios, transformam a fé em mercado, fazem do templo uma feira. Ele não negocia com isso. Expulsa cambistas, vira mesas, chama a casa do Pai pelo nome certo. Não é teatro, é zelo. Ao mesmo tempo, ele encontra gente que ninguém enxergava. Uma mulher com hemorragia escondida no meio da multidão toca sua roupa e, antes de receber o milagre, recebe olhar e palavra, porque cura sem dignidade é pela metade. Uma samaritana, cansada de carregar vergonha, encontra o Messias numa conversa à beira do poço e volta à cidade como missionária improvisada. Um rico curioso se pendura num sicômoro para ver sem ser visto e acaba visto, chamado pelo nome, e com a sala tomada pela presença que muda prioridades. Metade dos bens para os pobres, restituição com juros para os lesados. Quando ele entra, as contas do coração são refeitas. Ele fala por parábolas, e cada história é uma chave. Um pai corre para abraçar um filho sujo que voltou por interesse e o beija antes de qualquer conversa, como quem diz que o amor chega primeiro e educa depois. Um samaritano socorre o ferido que sacerdotes e levitas ignoraram, e o mestre inverte o foco. Não quem é o meu próximo, e sim de quem você se fará próximo.
Um semeador espalha sementes e os solos revelam respostas. Uma pérola preciosa toma o lugar de todas as outras, como quem ensina que o reino vale qualquer renúncia. A semente de mostarda, minúscula, vira árvore que acolhe aves, como quem encoraja começos pequenos e perseverança longa. Ao final, a pergunta que volta é sempre a mesma. O que você fará com o que ouviu? Ouvir sem obedecer é construir casa na areia, bonita na foto, frágil na tempestade. Mas os dias avançam e as tensões crescem. Ele não veio para ser mascote de ninguém, e por isso decepciona todos os grupos que queriam domesticá-lo. Não é rebelde do jeito que zelotes queriam, nem legalista do jeito que fariseus achavam certo, nem racionalista do jeito que saduceus exigiam. Ele é santo e próximo, terno e firme, manso e inacessível à manipulação. Multiplica pães, mas recusa ser coroado rei do pão. Enfrenta a tempestade com a calma de quem fez o vento, mas chora diante da morte de Lázaro com a compaixão de quem leva a dor a sério. Entra em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo a profecia de um rei humilde. A cidade vibra, os inimigos rangem os dentes. No templo, crianças gritam, Hosana, e ele recebe o louvor porque sabe quem é. Ainda assim, sabe que o aplauso de hoje vira o grito crucifica-o em poucos dias. Você já percebeu o quanto somos voláteis quando não suportamos um Deus que não cabe no nosso bolso? Chega a última ceia. A mesa está posta, e de repente, ele se levanta, pega a bacia e a toalha e lava os pés dos amigos. O maior de todos se faz o menor. Ele redefine liderança com água morna e mãos que servem. Não é um gesto apenas simbólico. É o retrato do reino. Autoridade que se curva para levantar. Depois, reparte o pão e o vinho. Entrega uma memória que atravessa séculos. Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue. Os discípulos não entendem tudo, mas gravam o gesto que ressignificará a história. No Getsêmani, o suor vira gotas de sangue, a angústia pesa como pedra, a oração tem gosto de entrega. Se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele nos ensina que obedecer não é nunca sentir medo, é atravessar o medo com fidelidade. A prisão vem no escuro, com beijo de traição, espadas desembainhadas e fuga. Julgamentos apressados, testemunhas que se contradizem, autoridades lavando as mãos para escapar da verdade. Pedro, que jurara fidelidade até a morte, desfaz a promessa em 3 negações. O galo canta e lágrimas quentes cortam o rosto do amigo que se descobriu humano. O justo é declarado culpado. O culpado é solto. Barrabás volta para casa carregando uma escuridão que nunca imaginou. O madeiro espera. Coroa de espinhos, manto de zombaria, cuspidas, pancadas, zombaria de soldados e passantes. Ele carrega a cruz até onde as forças permitem. No caminho, encontra olhos de mulheres que choram e ainda tem fôlego para consolar quem sofre. No alto do morro, pregos atravessam carne e madeira, e o céu parece calado. Palavras saem em intervalos, cada uma com peso de mundo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje estarás comigo no paraíso. Está consumado. Não é derrota, é missão concluída. O véu do templo se rasga de alto a baixo, como se o próprio Deus abrisse passagem e dissesse, agora, venham. Terra treme, rochas se partem, até um centurião romano reconhece. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. O corpo é colocado num túmulo emprestado, uma pedra grande sela a entrada, guardas vigiam, líderes religiosos dormem tranquilos, achando que calaram a voz. O sábado pesa como silêncio em casa de luto. As mulheres preparam perfumes. Discípulos se fecham com portas trancadas por medo. O mundo parece continuar igual, mas não está. No amanhecer do primeiro dia, a pedra foi removida. Não para ele sair, mas para a gente ver. O túmulo está vazio. Um anjo pergunta o que ecoa até hoje. Por que buscais entre os mortos aquele que vive?
O que parecia fim era só o terceiro dia chegando como o sol que ninguém segura. Ele aparece a Maria, que o confunde com o jardineiro até ouvir seu nome na voz que sempre a curou. Encontra dois desanimados no caminho, interpreta as escrituras na estrada, parte o pão em casa e a mesa vira altar. Entra em sala trancada, dá paz a medrosos, se deixa tocar por Tomé para curar ceticismo sincero. Vai à praia de manhã, assa peixe, restaura Pedro com 3 perguntas que desatam 3 nós. Tu me amas? O ressuscitado não joga na cara, ele convida para continuar. Apacenta minhas ovelhas. Ele vence a morte sem perder a ternura. E nos mostra que a fé cristã não é fuga da história, é a entrada decisiva de Deus na história. 40 dias se passam com ensinos e encontros. Eles ainda perguntam sobre reinos e calendários, e ele aponta para outra força. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Poder não para dominar, mas para testemunhar com vida e palavra em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele sobe entre nuvens, promessas ficam no ar, olhos ficam no céu, até 2 mensageiros lembrarem que é hora de voltar para a cidade e aguardar. No Pentecostes, o vento enche a casa, línguas como de fogo pousam, a igreja nasce no calor de uma promessa cumprida. Gente de todas as partes ouve as maravilhas de Deus em sua própria língua, como se Babel finalmente começasse a ser curada. Pedro, o mesmo que negou, agora anuncia com coragem. A palavra corta corações. Milhares acolhem a notícia, são batizados, partem o pão, oram juntos, cuidam uns dos outros. Não há estratégia de marketing, há presença. Não há aparato de poder, há serviço. Não há segurança institucional, há alegria e temor andando juntos. E quando a perseguição tenta calar, a igreja não recua. Ora mais, ama mais, reparte mais, e a palavra corre mais rápido que as ameaças. Sinais continuam. Um coxo de nascença entra no templo saltando e louvando a Deus. Viúvas são atendidas por uma diaconia criada às pressas e cheia de sabedoria. Estevão, rosto como de anjo, testemunha até o último suspiro, e seu sangue rega a fé de um perseguidor que, em breve, ouvirá o próprio Cristo no caminho. Saulo cai do cavalo da autojustiça, levanta-se cego para enxergar de verdade, recebe oração de um discípulo comum e nasce o apóstolo que cruzará mares e cidades, levando a notícia que explodiu em Jerusalém. Você percebe a beleza disso? Deus usa pescadores, ex-religiosos duros, mulheres corajosas, empresários generosos, jovens cheios de fogo, idosos cheios de histórias, gente comum, espírito incomum. A boa notícia atravessa portas judaicas, invade casas gentias, derruba muros de preconceito e uma mesa mista começa a encenar a reconciliação que o mundo não conhece. E, enquanto o evangelho se espalha, nascerão cartas que cuidam de comunidades reais com problemas reais. Fofoca, briga de vaidade, dúvidas sobre ressurreição, confusão sobre dons, tentação de voltar ao antigo por conforto, pobreza em uma igreja, abundância em outra. A palavra não idealiza, ela discipula. Ensina a unir doutrina e vida, culto e ética, fé e trabalho, céu e chão. Fala de perdão que não é sentimento, é decisão repetida. De santidade que não é isolamento, é amor que aprende a dizer não. De casamento que não é palco de poder, é aliança de entrega. De solteiro que não é segunda classe, é vocação plena. De governo que não é ídolo, é serviço limitado. De sofrimento que não é castigo automático, é escola de maturidade. De esperança que não é escapismo, é coragem para permanecer. E tudo isso nasce da cruz e da vitória do terceiro dia. O mesmo poder que levantou Jesus habita em nós para levantar passos cansados. Eles atravessam mares e fronteiras com o coração ardendo. E a pergunta que fica no ar, como uma nota sustentada, é esta:
Se o Evangelho é poder de Deus para salvar, por que tantas vezes o nosso medo fala mais alto que a nossa fé? Essa pergunta acompanha cada desembarque, cada sinagoga, onde a palavra é anunciada primeiro aos judeus e depois aos gentios. Cada praça, onde filósofos zombam e curiosos pedem "volte amanhã". Cada prisão que se transforma em sala de oração. Em Filipos, uma mulher negociante de púrpura abre casa e coração. Uma jovem oprimida é liberta e a cidade inteira se inquieta. Um carcereiro, prestes a se ferir, escuta cânticos à meia-noite e descobre, entre correntes e tremores, que ninguém fugiu e que a liberdade verdadeira começa por dentro. Em Atenas, altares e discursos elegantes. O Deus desconhecido ganha nome, rosto e cruz. Alguns riem, outros adiam, poucos creem, e é suficiente para uma igreja nascer. Em Corinto, cidade frenética, portos cheios, templos e promessas fáceis, nasce uma comunidade temperada a lágrimas e cartas. Ali se aprende que amor sem verdade vira conivência, e verdade sem amor vira pedra. Em Éfeso, negócios de ídolos entram em crise porque o evangelho toca o bolso. Livros de feitiçaria são queimados em praça pública. Uma multidão grita devocional vazia durante horas, enquanto um punhado de discípulos descobre que o reino avança, mesmo quando a confusão tenta roubar a cena. As cartas começam a circular como pontes entre comunidades. Há uma igreja que se orgulha de dons. O apóstolo escreve sobre um caminho muito mais excelente. Paciência que não desiste, bondade que não humilha, humildade que não se vangloria, perdão que não mantém planilhas, perseverança que não joga a toalha. Em outra, ele canta Cristo como centro de tudo, aquele por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, aquele em quem o mistério escondido há séculos agora fica claro. Para uma comunidade que romantizava experiências e desprezava o corpo, ele lembra que a ressurreição não é metáfora, é o coração da fé. Se Cristo não ressuscitou, todo o resto cai como dominó. Em outra, combate boatos e ensina a esperar com mãos ocupadas, não com olhos parados no céu. Aos Gálatas, confronta a tentação de trocar graça por desempenho religioso. Vocês começaram no espírito e agora querem terminar na força? Aos Romanos, desenha a paisagem inteira. Todos pecaram, todos carecem, todos são justificados pela fé. E a graça que salva também transforma, para que apresentemos o corpo como sacrifício vivo e aprendamos a vencer o mal com o bem. Aos filipenses, presos em sua própria cidade e presos ao coração do apóstolo, envia uma alegria que não depende de circunstâncias, contentamento em toda e qualquer situação, paz que guarda mente e coração, Cristo como alvo, meta e razão. Enquanto isso, o sofrimento visita endereços. Pedras são lançadas contra Estevão, e sua visão do Filho do Homem, em pé à direita de Deus, transforma a morte em coroação. Tiago é morto à espada. Pedro é preso e libertado por intervenção que nenhum planejamento poderia produzir. Em cada cadeia, um hino. Em cada açoite, um recomeço. Em cada ameaça, uma oração ainda mais ousada. Concede aos teus servos que anunciem com toda ousadia a tua palavra. Perseguição espalha a igreja, como vento espalha sementes. E onde chega, a vida brota. Samaria recebe a boa notícia e velhos muros desabam. Um oficial etíope lê Isaías numa carruagem e desce as águas no meio da estrada. Em Cesareia, uma casa de gentios que jamais se sentariam com judeus vira o cenário do Espírito Santo descendo enquanto Pedro ainda fala. E todo um mundo religioso precisa reaprender mesa, costume, pureza, fraternidade. A história segue, e o preço às vezes é alto. Por volta do governo de Nero, a cidade de Roma pega fogo. A culpa recai sobre os cristãos. A crueldade vira espetáculo. Corpos se tornam tochas nas noites da capital. Cruzes se tornam mobiliário de ódio.
Nesse cenário, a fé não se acovarda. Cartas lembram que a esperança não tem a ver com escapar, mas com permanecer. Que a confiança não se baseia em governantes, mas em promessas. Que o sofrimento pode ser fornalha de ouro, onde caráter é purificado. Pastores são orientados a cuidar do rebanho não por ganância, mas por amor. Jovens são chamados à sobriedade. Mulheres e homens são honrados como co-herdeiros. Escravos e senhores recebem a mesma exortação. No fim, todos servem ao mesmo Senhor e prestarão contas ao mesmo juiz. A comunidade é ensinada a ver em cada pobre, em cada órfão e viúva, um altar de adoração. E a perceber que fé sem obras é fria, e obras sem fé são vaidade. A sabedoria desce para o cotidiano, como usar a língua, como administrar recursos, como planejar o amanhã sem arrogância, como atravessar tentações sem se tornar cínico. Entre prisões e viagens, um velho apóstolo escreve suas últimas linhas a um jovem discípulo, pedindo capa, livros e pergaminhos, como quem sabe que até o fim sempre há algo a aprender e a transmitir. Ele diz que combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé e que uma coroa o espera, não só a ele, mas a todos os que amam a vinda do Senhor. Ao mesmo tempo, comunidades sob pressão recebem uma carta robusta que mostra Cristo como sumo sacerdote perfeito, mediador de uma aliança melhor, sacrifício único e suficiente, e chama todos a correr com perseverança, livrando-se de pesos e pecados, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A fé é definida não como amuleto, mas como certeza do que não se vê e convicção do que se espera. Uma força que fez homens e mulheres enfrentarem leões, desertos e ameaças, e também os levou a pedir perdão e recomeçar. Não é por acaso que outra pena indaga: de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? O Novo Testamento não pinta a igreja como perfeição de vitral. Ela é oficina em obras, hospital para feridos, escola de gente que desaprende e aprende. A beleza está aí. A graça não nos deixa onde estávamos. Por isso, uma carta curta, quase um bilhete, intercede por um escravo fugitivo, pedindo ao seu senhor que o receba como irmão e como se recebesse o apóstolo. A cruz não só reconcilia com Deus, ela arruma relações, pacifica mesas, redefine papéis. Outra carta alerta contra falsos mestres que fazem da fé um negócio e convidam ao libertinagem com cara de liberdade. A fé madura discerne, experimenta tudo e retém o que é bom. Constrói sobre o fundamento já posto, que é Cristo. Uma série de pequenas cartas de um velho apóstolo insiste na mesma tecla. Amem-se, guardem-se dos ídolos, não achem normal odiar irmãos, testem os espíritos, permaneçam no que ouviram desde o princípio. Outra, de um pastor impulsivo que aprendeu mansidão, chama a suportar sofrimentos à sombra do Cristo que padeceu por nós, e a responder injúria com bênção, insulto com brandura, ameaça com confiança no justo juiz. Em algum momento, o apóstolo amado é exilado numa ilha árida por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Lá, no dia do Senhor, ele é arrebatado em visão. O céu se abre e a história ganha a lente mais ampla de todas. Candeeiros e estrelas revelam que o Cristo ressuscitado caminha no meio das igrejas. Ele as conhece pelo nome, enxerga virtudes e feridas, elogia perseverança e confronta indiferença, chama ao primeiro amor e ameaça tirar o candeeiro de quem insiste em viver no piloto automático, promete coroa a quem não nega seu nome, pede arrependimento a quem confunde riqueza com vida e bate à porta de quem ainda não percebeu que o banquete está pronto. A seguir, o trono. Não é vazio, não é um conceito. É um centro real de governo e adoração. Relâmpagos, vozes, um arco-íris como sinal de aliança. Seres viventes cantam, anciãos se prostram, coros irrompem. E no meio da cena, um problema. Um livro selado, a história por abrir. Quem é digno?
Silêncio pesado. João chora porque se ninguém for digno de abrir os selos, a justiça não virá. As orações dos santos não serão respondidas. A história ficará travada. Então a virada, não chores, o leão da tribo de Judá venceu. João olha e vê um cordeiro como tendo sido morto, leão que é cordeiro, poder que é sacrifício, e o cordeiro toma o livro. O céu explode em cânticos novos. A partir daí, juízos se desenrolam, trombetas soam, taças se derramam, a terra treme, o orgulho das nações é medido, a soberba dos impérios é desmascarada, e a igreja é chamada a perseverar, a não marcar a própria alma com a marca de um sistema que compra e vende consciências. O livro não é um mapa para adivinhar datas, é um manifesto de esperança para tempos sombrios. Besta e falso profeta são máscaras de um poder que seduz e oprime, mas seu tempo é curto. Babilônia, símbolo da cidade que explora e se embriaga com o sangue dos santos, cai de um dia para o outro, e os mercadores choram porque não poderão mais vender até corpos e almas de homens. Nesse cenário, a noiva se prepara. As vestes são alvas tecidas com atos de justiça dos santos. O convite é feito. Venha para as bodas do Cordeiro. O Cristo monta um cavalo branco. Seu nome é a palavra de Deus. Dos seus lábios sai uma espada. Ele julga e guerreia com justiça. Na sua coxa, um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mal não vence no final. Dragão, besta e morte são lançados fora. Um grande trono branco se ergue, livros são abertos. Tudo fica claro como dia, não há truque nem desculpa. E então, a melhor notícia: um novo céu e uma nova terra, sem mar de separação, sem lágrimas sem sentido, sem luto que nos paralise, sem dor que nos consuma. A cidade desce como noiva adornada. Deus faz morada entre nós. Não há templo, porque o Senhor é o templo. Não há lâmpada, porque o Cordeiro é a luz. Folhas da árvore da vida curam as nações. Rios fluem do trono, maldição nenhuma resta. Eis que faço novas todas as coisas. Se você chegou até aqui com o coração batendo mais forte, é porque percebeu que a história da Bíblia não é só a história de um povo antigo. É a história de Deus insistindo em amar e do nosso chamado a responder. De capa a capa, do jardim à cidade, o autor constrói uma ponte e nos chama pelo nome para atravessá-la. A pergunta então volta firme e doce. Que lugar essa história ocupa no seu hoje? Você lê para cumprir tabela, você assiste de longe, como quem vê documentário de outro século, ou você se deixa alcançar por essa voz que criou o mundo, chamou Abraão, libertou escravos, derrubou muros, vestiu pele, venceu a morte, acendeu a igreja e prometeu voltar. O fio invisível que costura tudo está estendido na sua direção agora mesmo. Ele não veio para juntar capítulos soltos. Ele veio para revelar o fio invisível que costura tudo, da poeira do Éden ao brilho da Cidade Santa. E aqui vai a pergunta que te cutuca por dentro. Se a Bíblia é uma única história, qual é o mapa que te impede de se perder nos detalhes? Porque vamos combinar, é muita coisa. Genealogias, reis bons e reis péssimos, desertos, profetas que gritam, salmos que sussurram, cartas que exortam, visões que espantam. Mas existe um eixo. E quando esse eixo aparece, as peças fazem clique. Sabe qual é? Presença. Desde a primeira página, o desejo de Deus é habitar com o ser humano. No jardim, ele anda ao entardecer. Depois do pecado, a distância dói. Mas a busca continua. Um altar aqui, um tabernáculo ali, um templo no alto da cidade, até que a própria presença veste pele e monta tenda entre nós. E depois da cruz e da ressurreição, a presença se torna casa dentro da gente. No fim, a cidade não tem templo porque o próprio Deus é o templo. Percebe? Não é religião correndo atrás de Deus, é Deus correndo atrás da gente, desmontando as barreiras que a nossa desobediência ergueu. Agora, guarda essa segunda chave: aliança.
A história bíblica não é um zigue-zague de promessas quebradas por Deus. É um trilho de promessas cumpridas apesar de nós. Com Noé, Deus assina a preservação da terra e coloca um arco no céu como bilhete de paz. Com Abraão, promete uma família improvável, uma terra inesperada, uma bênção que alcançaria todas as nações. E a cena do sacrifício no Moriá já pisca como prévia. Um pai, um filho, madeira nos ombros, pergunta que corta o vento: onde está o cordeiro? E uma resposta que ecoa séculos: Deus proverá para si o cordeiro. Com Moisés, a aliança vira um povo com lei, Páscoa e caminho. Sangue nos umbrais, libertação no mar, presença numa coluna que guia. Com Davi, Deus promete trono e descendência, um rei que não precisará de guarda-costas. E quando tudo parece ruir, reino dividido, exílio, templo no chão, profetas cantam uma nova aliança escrita no coração, não apenas em pedra. No Calvário, todo esse mosaico se compõe. O Cordeiro de Deus, descendente de Abraão e Davi, cumpre a lei por nós, leva a Páscoa ao seu sentido máximo, inaugura a nova aliança com sangue que não precisa ser repetido. A pergunta então fica: se Deus é tão fiel ao que promete, por que a gente se contenta com migalhas de segurança quando Ele oferece mesa de aliança? Terceira chave: monte. A Bíblia tem montes que definem destinos. No Moriá, Abraão sobe com o filho e desce com um nome novo para Deus: o Senhor proverá. No Sinai, um povo sobe tremendo e recebe palavras que criam uma cultura. Não matar, não furtar, não cobiçar, não transformar Deus em imagem manipulável, honrar pai e mãe, cuidar do pobre. No Carmelo, um profeta enfrenta a idolatria com fogo que desmascara fraudes. No Calvário, o filho sobe entre ladrões e, de braços abertos, abraça o mundo. No Monte da Transfiguração, o rosto dele brilha como o sol, Moisés e Elias comparecem como testemunhas, e uma voz do céu resume o currículo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. 3 montes, 3 mensagens. Deus provê, Deus ordena, Deus salva. E antes que você pense, bonito, mas distante, olha o gancho. Cada decisão que você toma é um monte menor, onde você escolhe quem ouvir, quem obedecer, quem confessar como Senhor. Em qual monte você tem posto o seu pé? Quarta chave: jardins. A Bíblia começa num jardim que a gente perde por querer ser Deus de si mesmo. Lá, a serpente promete atalho, o coração cai, a culpa entra, a vergonha se veste de folhas. Séculos depois, numa noite apertada, outro jardim recebe suor de sangue e uma oração invertida: não a minha vontade, mas a tua. O que Adão estragou no Éden pela desobediência, o segundo Adão resgata no Getsêmani pela obediência. No domingo, o ressuscitado aparece como jardineiro e não é acaso literário, ele está, de fato, recomeçando a criação. No final, a cidade tem árvore da vida e rio que cura as nações. É jardim urbanizado, é mundo restaurado, é casa sem medo. 3 jardins, uma linha: queda, rendição, restauração. E isso vem com outra pergunta que desinstala a alma: em qual jardim sua fé tem vivido? No da autonomia que separa, no da entrega que salva, ou no da esperança que floresce? Quinta chave: mesa. A Bíblia poderia ter virado uma lista de teorias, mas virou também cheiro de pão e barulho de gente comendo junto. Abraão recebe 3 visitantes e pratica hospitalidade antes de entender o milagre que chegava. Israel aprende a Páscoa com pão sem fermento e ervas amargas, para lembrar que libertação tem gosto de pressa e memória. Davi prepara a mesa na presença dos inimigos, porque salmo também alimenta. Jesus multiplica pães, não só para matar fome, mas para ensinar que no reino ninguém precisa monopolizar recurso. A última ceia sela uma lembrança que vira sacramento. Fazei isto em memória de mim. Os primeiros cristãos partiam o pão de casa em casa e ninguém passava necessidade.
Mesa é o oposto da fé solitária e da avareza elegante. Mesa diz: a presença de Deus chega no cotidiano, no prato, na partilha. E cá entre nós, quantos milagres você perdeu por trocar mesa por pressa? Talvez você esteja se perguntando, mas e as partes difíceis? As guerras, os salmos que pedem justiça com dentes, as genealogias intermináveis. Elas também fazem sentido no mapa. As guerras expõem o custo real da idolatria. Quando a gente adora o que não é Deus, a violência bate na porta. Os salmos duros nos autorizam a levar a Deus até o que não sabemos dizer sem nos sujar, e Ele transforma veneno em oração. As genealogias garantem que a promessa não se perdeu no caminho. Cada nome é um lembrete de que Deus trabalha com tempo, com famílias reais, com gente que erra e recomeça. E quando Jesus chega, Ele não edita a história, Ele cumpre a história. Se antes havia um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano tremendo, agora temos o sumo sacerdote que entrou uma vez por todas com sangue perfeito. Se antes a presença ficava atrás de cortinas, agora o Espírito faz morada em vasos de barro. Se antes o povo via glória em fogo e nuvem, agora a glória se revela no rosto do Cristo e no amor da sua igreja. E aqui entra uma costura que muita gente não percebe: profecia como esperança, não como superstição. Os profetas não foram videntes de horóscopo. Foram advogados do coração de Deus. Eles chamavam para o caminho, denunciavam injustiça, anunciavam consolo. Isaías viu o servo sofredor e o reino de paz, onde lobo e cordeiro pastam sem medo. Jeremias falou de nova aliança que escreve por dentro. Ezequiel viu ossos secos ganhando tendões, carne, fôlego, e mostrou que Deus reanima comunidades quando elas se entregam ao sopro. Miqueias antecipou um dia em que espadas virariam arados. Joel viu o Espírito derramado sobre todo tipo de gente. E quando Pentecostes acontece, Pedro não inventa moda. Ele aponta e diz: é isso. A Bíblia é assim. Promessa antiga, cumprimento novo, futuro que invade o presente. Pergunta incômoda: por que então a gente vive como órfão do ontem e refém do amanhã, se o Espírito já foi derramado no hoje? Mas e o Apocalipse? Você pode dizer, lembrando das imagens fortes que leu ou ouviu. Ele também entra nesse mapa sem te fazer delirar nem dormir. O livro não é para te paralisar de medo, é para te acordar em fidelidade. Ele mostra que a história está nas mãos do Cordeiro, não do tirano, nem do mercado, nem da moda, e que a igreja vence como o Cordeiro venceu, testemunhando, amando, perseverando. Mostra que o mal tem data de validade, que a justiça de Deus não é vingança infantil, é conserto definitivo. Mostra que por trás de todo o império sedutor existe uma Babilônia que promete luxo e entrega escravidão. E que, quando ela cai, os que negociavam corpos e almas de homens choram não por compaixão, mas por prejuízo. Mostra que a noiva se prepara com roupas de atos de justiça, ou seja, santidade é linda e prática. Mostra que, na hora certa, o verbo cavalga e assina o fim da arrogância. E aí, quando o coração quase não aguenta tanta imagem, a frase vem simples: eis que faço novas todas as coisas. É a mesma voz do Gênesis e dos Evangelhos, agora fechando o círculo. E repare, não é fiz, é faço. Presente contínuo. Deus está renovando agora. A pergunta é se você vai assistir ou participar. Tudo isso é lindo. Mas e a minha vida real, com boleto, cansaço, culpa e perguntas que doem? A Bíblia, ao contrário de muitas promessas por aí, não recobre o chão com tapete vermelho. Ela te ensina a caminhar no chão que você tem. Ensina a lidar com culpa, não a escondendo, mas confessando e recebendo perdão. Davi escreveu o Salmo 51 não antes de cair, mas depois, e encontrou a alegria da salvação restaurada.
Ensina a atravessar deserto, não negando sede, mas confiando em água de rocha e maná de cada dia. Ensina a olhar para injustiças, não para aceitar calado, mas para agir com misericórdia, amar a justiça e andar humildemente com Deus. Ensina a trabalhar, não como escravo da performance, mas como quem serve a Deus em tudo. Ensina a família, não como palco de controle, mas como mesa de serviço. Ensina a amizade, não como utilidade, mas como pacto. Ensina a esperar, não com mão cruzada, mas com mão ocupada de amor. Ensina a sofrer, não como condenação cega, mas como caminho de lapidação. E acima de tudo te lembra, você não está só. O Emanuel não foi um apelido de Natal, é uma realidade diária. Talvez você tenha crescido achando que Bíblia é manual de regras. Hoje você está vendo que ela é história de amor com compromissos. Talvez você tenha sido ferido por gente que usou versículos como pedras. Hoje você está ouvindo a voz do pastor que usa a palavra como bálsamo e lâmina que cura por dentro. Talvez você tenha medo de não dar conta. A notícia é que ninguém dá mesmo. Por isso a graça. Talvez você tenha vergonha do que viveu. A notícia é que ninguém está longe demais. Por isso a cruz. Talvez você tenha perdido o fôlego. A notícia é que Deus ainda sopra. Por isso o Espírito. Agora, imagina você abrindo as Escrituras amanhã cedo com esse mapa em mãos. Você lê Gênesis e já percebe a presença criando o coração do Pai. Você lê Êxodo e vê o sangue no umbral e já escuta de longe a Páscoa final. Você lê Levítico e, em meio a leis de pureza, enxerga a necessidade de um sumo sacerdote perfeito. Você lê Samuel e Reis e enxerga a sede por um rei que não traía. Você lê os Salmos e descansa, chora, celebra, protesta e aprende a transformar emoção em oração. Você lê os profetas e deixa o coração arder por justiça e esperança. Você lê os evangelhos e encontra o rosto que todas as sombras desenhavam. Você lê Atos e percebe que você é continuidade, não plateia. Você lê as cartas e deixa a graça moldar caráter. Você lê o Apocalipse e se arma de fidelidade, não de pânico. E no final, você fecha o livro sem fechá-lo, porque ele abre você. E aberto, você passa a viver como carta viva, lida por todos, assinada pelo Espírito. É aqui que a tensão da história vira convite pessoal. Deus não quer sua performance, Ele quer seu sim. Quer você à mesa, não no corredor. Quer você luz onde havia sombra. E o incrível é que Ele não apaga suas marcas. Ele as redime e usa. A fome que você já sentiu vira compaixão por quem ainda sente. A dor que você carregou vira ponte para curar outros. O pecado que te envergonhava vira testamento de graça. O vazio que te assombrava vira espaço para a presença. E quando você tropeçar, porque vamos tropeçar, a história te ensina a levantar olhando para o autor e consumador da fé. Ele começou, ele vai terminar. Respira fundo e guarda mais uma imagem. Um pergaminho longo, com letras escritas à mão, sendo desenrolado lentamente por séculos. Em alguns trechos, as linhas parecem tremer, como se o escritor chorasse. Em outros, há risos nas margens. Em muitos, há sangue que pinga e mancha a página. Mas do começo ao fim, há uma mesma caligrafia: misericórdia. Quando as letras se encontram no último parágrafo, o escritor assina com o próprio nome, Jesus. E então te entrega a caneta, porque a história continua, não para que você invente um outro evangelho, mas para que a boa notícia ganhe carne e osso no seu bairro, no seu trabalho, na sua casa. Se a essa altura algo em você quer se levantar e dizer, eu topo, guarde isso com carinho. Já já eu amarro o grande final com a esperança prática que muda segunda-feira e não apenas o domingo, e com uma pergunta que decide futuro. Há momentos em que a vida parece um rolo de pergaminho longo demais, com linhas que você não entende e pausas que doem. E talvez você tenha chegado até aqui com essa sensação. Eu entendi a história, mas o que faço com ela agora? Respira. A pergunta certa é um portal.
E a pergunta que decide futuro é esta: se a Bíblia inteira é a história de Deus vindo ao nosso encontro, qual será a sua resposta hoje? Porque no fim das contas, não é sobre decorar mapas do Êxodo, datas de reis, listas de cidades paulinas ou símbolos do Apocalipse. É sobre aceitar que o autor atravessou o deserto por você, que o rei abriu mão da coroa para te colocar à mesa, que o cordeiro venceu a morte para que a sua história não terminasse no sábado do silêncio. A palavra não foi dada para encher cabeça, foi dada para acender coração, reformar caráter, aperfeiçoar amor. E é justamente aqui, quando a poeira do estudo baixa e o eco das visões se aquieta, que começa a parte mais séria. O que você vai decidir quando as luzes se apagarem e for apenas você, Deus, e o caminho de volta para casa? Imagina por um instante que você está no jardim de João 20, ainda escuro, antes do sol nascer. Maria chora achando que perdeu o Senhor. Ela vê alguém e pensa que é o jardineiro. E de repente, aquela voz que chamou Abraão, que falou com Moisés no meio do fogo, que sussurrou a Elias no vento manso, que se fez carne em Belém, diz apenas o seu nome. Nomes atravessam séculos. Quando Deus fala o seu, as peças se alinham. É assim que a história muda da capa dura do livro para a carne viva do seu peito. Quando você ouve o seu nome. Talvez você já o tenha ouvido na infância, numa noite de culpa, numa música que te desmontou, num versículo que te perseguiu o dia inteiro, num livramento que ninguém viu. Talvez você esteja ouvindo agora. E se for, não lute contra isso, porque a Bíblia não é uma lenda bonita, é uma convocação, é um anel de noivado estendido no meio da praça das distrações. O autor ajoelha e pergunta: você me deixa ser o centro? E a resposta não é apenas sim ou não. É vida ou rotina, é presença ou performance, é mesa ou corredor. Você talvez diga: mas eu tenho medo de cair de novo. É compreensível. A Bíblia foi sincera sobre quedas. Davi caiu e se levantou. Pedro negou e foi restaurado. Tomé duvidou e tocou as feridas. João quis fogo do céu e depois se tornou o apóstolo do amor. Paulo perseguiu e virou pastor de cartas. Ninguém chega inteiro. Todo mundo chega precisando de conserto. A boa notícia é que o conserto é possível porque a graça não é uma ideia. É uma pessoa que fez tudo o que a lei exigia e colocou seu nome no recibo. No tabernáculo antigo, o sacerdote entrava tremendo uma vez por ano. Agora a porta está aberta. Não importa quão longa seja a sua lista, quão recente tenha sido a queda, quão fundo esteja o poço, quem vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. A Bíblia inteira pode ser resumida em 2 frases. Volta para casa e eu te faço novo. E novo aqui não é polido por fora e igual por dentro, é coração trocado, mente renovada, mãos ensinadas, passos guiados. É o Espírito Santo morando não numa arca, mas em você. Talvez a sua pergunta seja outra, mas o mundo está escuro e eu me sinto pequeno. Foi assim desde o começo. No Egito a escuridão era real e o mar estava fechado. Ainda assim, a palavra disse: marchem. Em Babilônia, as canções estavam presas na garganta. Ainda assim, alguém abriu a janela e orou. Nos dias dos apóstolos, as praças tinham altares de mais e misericórdia de menos. Ainda assim, eles cantaram na prisão. No Apocalipse, os impérios ostentam força e sedução. Ainda assim, a noiva se prepara com atos de justiça. A história não prometeu que o vale ficaria raso. Prometeu que a vara e o cajado nos consolariam dentro dele. O chamado não é para você ser super-herói. É para ser ramo ligado à videira, servo que escuta a voz do pastor, embaixador que representa um reino que não se vende. A Bíblia te formou para essa hora, para dizer não, quando todos dizem tanto faz, para sustentar mesa quando a cidade escolhe fome, para perdoar quando a cultura cultiva ofensas colecionáveis, para trabalhar com excelência sem fazer do trabalho um ídolo, para amar sem negociar a verdade e falar a verdade sem perder ternura.
Isso é espiritualidade de segunda-feira, o lugar onde a fé prova que é fé. Talvez você pense, mas e se eu não conseguir continuar? Já comecei tantas coisas. É por isso que a Bíblia insiste em duas palavras: perseverança e esperança. Perseverança é respirar fundo, ajustar o passo, voltar ao básico. Esperança é lembrar o fim antes do fim chegar. E o fim já foi revelado para nos ensinar a viver o meio. Novo céu e nova terra, lágrimas enxugadas, maldição desfeita, cidade sem templo, porque Deus é o próprio templo, luz sem lâmpada, porque o Cordeiro é a luz. Quando essa promessa anda com você, a ansiedade perde voz. Você negocia menos e ama mais. Você não se vende barato. Você troca urgências sem propósito por prioridades com peso eterno. E se cair, levanta. Se doer, ora. Se cansar, descansa nos braços que não cansam. Uma vida inteira pode ser reorientada por hábitos pequenos e fiéis. Abrir a Escritura antes de abrir as redes. Agradecer antes de pedir. Confessar antes de justificar. Repartir antes de acumular. Ouvir antes de responder. A Bíblia não te pede espetáculo, ela te oferece caminho. Lâmpada para os meus pés, é luz curta e fiel, um passo por vez. Agora, deixa eu te levar ao clímax com uma imagem. Você entra num templo antigo, há cortinas grossas, cheiro de incenso, ouro por todo lado. Um véu separa, pesado, espesso, como uma parede de tecido. Do outro lado, a arca, o lugar onde Deus se revelava, inacessível para você. De repente, um som rasga o ar, não de cima a baixo, para que ninguém diga que foi mão humana, mas de cima a baixo. O véu se parte, o caminho se abre, o chão treme, os mortos acordam e uma voz anuncia: está consumado. É sexta-feira. Parece derrota, mas é vitória. No domingo, o jardineiro chama. E quando você responde, você sai do templo velho para um mundo novo, onde o sagrado não está confinado, onde a mesa vira altar, onde o trabalho vira culto, onde o perdão vira bandeira, onde o pobre vira irmão, onde a igreja vira casa, onde o coração vira tabernáculo. A história inteira se inclinou para esse momento de rasgo. Tudo o que a lei exigia foi cumprido. Tudo o que a culpa cobrava foi pago. Tudo o que a vergonha escondia foi coberto. Tudo o que a morte prendia foi destravado. O que falta? Falta você entrar. Talvez você diga, eu não mereço, ninguém merece. É por isso que se chama graça. Talvez você diga, eu não sei como orar. A Bíblia está cheia de orações simples que moveram céus. Tem piedade de mim, pecador. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Eis-me aqui. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Seja feita a tua vontade. Perdoa. Obrigado. Você não será aprovado por frases bonitas, mas por um coração verdadeiro. E quando a palavra Pai engasgar, o Espírito te ajuda. Quando a Bíblia parecer fechada, peça que o autor explique. Quando a igreja te ferir, lembre-se do pastor. Quando o mundo te pressionar, olhe para o Cordeiro. E quando a pressa te arrastar, volte à mesa. O reino avança à velocidade da presença, e presença não é correria, é constância. Terminar essa jornada sem um chamado seria como fechar o livro antes do último capítulo. Você já percorreu o jardim e o deserto, já ouviu a lei e os profetas, já viu o rosto do filho e o fogo descer, já caminhou com pescadores e príncipes, já leu cartas na prisão e visões na ilha, já sentiu o peso do véu e o rasgo da cruz, já vislumbrou a cidade que vem. Falta escolher. Não escolha apenas uma emoção de momento, escolha um caminho. Escolha organizar a vida a partir do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Escolha 3 práticas que mudam calendários: palavra diariamente, oração com honestidade e mesa compartilha. Escolha 3 posturas que moldam década: humildade para aprender, coragem para testemunhar, generosidade para servir. Escolha 3 renúncias que salvam a alma: a necessidade de controlar tudo,
a tentação de provar algo a todos, o hábito de esconder o que precisa ser curado. E, por favor, escolha comunidade. Ninguém atravessa o deserto sozinho. Ninguém luta contra o dragão sem irmãos. Ninguém carrega a cruz sem sireneus. A Bíblia foi escrita para nós. A sua história fica mais bonita quando se encaixa na história de um povo. Se neste exato momento você sente o coração arder, faça um compromisso aí onde você está. Fale com Deus com suas palavras. Se quiser, diga algo como: Deus, eu te ouvi. Eu entendi o teu convite. Eu te coloco no centro. Perdoa meus pecados. Cura minha história. Enche minha vida com o teu espírito. Guia meus passos. Eu quero caminhar contigo todos os dias até a cidade que nunca perde a luz. Guarde este dia. Anote. Volte neste vídeo quando precisar lembrar. E lembre, cair não cancela a aliança. Esconder é que adoece a alma. Volte sempre que necessário. Ele já está na porta. Ele bate. Ele não arromba. Antes de encerrar, fica a última provocação. Quando abrirmos outra vez a Bíblia, não procure primeiro o eu no texto. Procure o Cristo. Ele é a chave de leitura, o eixo, a presença. Depois procure o nós, a igreja, o próximo, o pobre, o estrangeiro, o irmão. Por fim, procure o eu, como quem diz, eis-me aqui, não eu no centro. Esse movimento simples evita muitos desvios. Impede que a fé vire produto, que a devoção vire vaidade, que a missão vire disputa. A história da Bíblia completa como você nunca viu não é porque ela mudou, é porque você trocou a lente. E quando a lente muda, o mundo muda com ela. O trabalho, a casa, as conversas, as escolhas, a forma como você atravessa perdas e celebra vitórias. É assim que nasce uma vida nova. Não num passe de mágica, mas numa série de sims repetidos, fiéis, teimosos, sob a mesma voz que disse haja luz e agora diz siga-me. Se esta palavra alcançou você, eu peço que deixe seu testemunho nos comentários com uma frase simples. Eu escolho caminhar com Deus. Isso ajuda outros a não desistirem e nos permite orar por você. E claro, se este conteúdo edificou sua vida, compartilhe com quem precisa de um mapa para voltar para casa. No final, tudo o que fazemos aqui é apontar para ele. E para que isso siga alcançando mais gente, se inscreva no canal Bíblia Curiosa e ative o sino. Isso ajuda a entrega e nos permite continuar produzindo mensagens profundas e cheias de esperança. Deixe também o seu like agora, porque esse gesto simples diz ao algoritmo que esta mensagem tem valor e precisa chegar mais longe. Que a paz do Cristo te acompanhe até o próximo encontro e que, até lá, a palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho.